Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Eu sou Carol Marques e o nosso papo vai ser muito legal hoje. Quando você pega o seu celular e entra nas redes sociais, você se depara com a vida de celebridades e influenciadores aparentemente perfeitas e maravilhosas. Eles te dizem que estão muito bem, saúde mental e dia, enriquecendo cada vez mais, namoros e casamentos perfeitos. Na verdade, parece mais um comercial de margarina do que uma vida real, né, gente? Acontece que essas vidas aparentemente perfeitas trazem muito prejuízo para a sociedade, principalmente para a sua saúde mental. Sabe por quê? Porque elas não existem. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai nos assistir. Eu sou Vinícius Neves, estou aqui junto com a Carol para hoje comentar sobre um assunto que com certeza faz parte da nossa vida. É natural do ser humano, mas quando passa a ser patológico? Hoje estamos aqui com Renata Caiafa, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, para falar com a gente sobre esse assunto, que hoje em dia está muito em voga em razão, principalmente das redes sociais e dessa perda da naturalidade da comparação que a gente faz desde que a gente nasce. A gente tanto compara como é comparado. E hoje vamos conversar aqui com ela, que dia a dia recebe pessoas que estão vivendo esse problema. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É um prazer estar aqui falando com vocês, falando com a audiência de vocês. Obrigada pelo convite. Realmente, a comparação, eu costumo dizer que é o mal do século, assim, porque a rede social, principalmente pós-pandemia, ela deu uma potencializada, assim. As pessoas têm colocado coisas que são absurdas, né, gente? Assim, a gente tem se deparado com postagens, com coisas que, na maioria, né, da sociedade não é normal, não é natural, não é diário. E isso faz com que a pessoa se compare, né? E isso é adoecedor, porque a comparação, ela traz ansiedade, ela traz frustração, né? É uma comparação, muitas vezes, injusta, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente vem vendo, pelo menos dentro do consultório, eu venho recebendo muita gente que vem se comparando com coisas que a gente trabalha, lógico, dentro do consultório sobre isso, mas que é uma coisa que é injusto. Você se compara com uma vida que não é que você não vai ter, né? A pessoa pode simplesmente bombar aí, enfim, e ter essa vida, mas que ao mesmo tempo, às vezes a pessoa tem anos de caminhada, né? E aí se compara comigo que tô começando agora. Então, assim, tá bem adoecido, né? E na internet a gente mostra o que a gente quer, né? Eu acho muito assim, que da mesma forma que o telespectador que tá vendo aquele influenciador, aquela celebridade, se sente mal ao se comparar, o próprio influenciador e a própria celebridade que não vive aquela vida perfeita, faz isso a fim de preencher um vazio dentro dela, o que vai piorar mais ainda no momento em que ela quer passar uma vida perfeita que ela não tem. A gente pode citar um exemplo recente, que foi até essa semana, da Ana Hickman, né? Que a gente olhava e via que pensava que ela tinha uma vida perfeita, uma casa maravilhosa, um marido, né? E, de repente, ela é agredida, né? De repente, não que provavelmente já estava acontecendo isso há muito tempo, só que ela escondia isso, né? E a vida luxuosa que a gente pensava ao ver, foi descoberto que eles estão devendo milhões de reais. Então, é muito complicado isso. E as pessoas olham para isso e acham que isso é igual você falou, né, anteriormente, uma propaganda de margarina, né? Que fala assim, ai, nossa, eles são ótimos, eles se amam, eles estão há 20 anos juntos, eles são ricos, eles têm um filho lindo. Tudo bem, né? Mas isso não exclui a possibilidade deles terem problemas, deles terem problemas conjugais, deles terem questões financeiras, isso não exclui, né? Só que se eles não expõem, né? Eu digo que a rede social, quando muito, ela é 10% da nossa vida. Né? Sim. 10% ainda é muito, né? Porque a gente só posta o que a gente quer, a gente não posta os nossos problemas, a gente posta uma viagem, a gente posta o nascimento de um filho, a gente posta, sei lá, alguma coisa legal, né? Ok, é super natural. A gente quer mostrar no sentido de, olha, compartilhar com pessoas que a gente gosta aquilo. Mas quando a gente vai para essa área midiática, quando a gente vai para essa área do influencer, a gente sabe que tem muita coisa por trás, né? Quando a gente vai aprofundando, assim, a gente vai vendo que tem muita coisa por trás. Que, claro, a gente também não quer ficar expondo, né, os problemas ali, enfim, porque isso também pode adoecer pessoas, ok? Mas quando a gente não encontra um equilíbrio, a gente adoece a si e ao outro, né? Eu tenho um grupo de mães que, no WhatsApp, que é um grupo de mães, assim,
que a gente não fica, não é uma comparação, assim, mas a gente fica rindo de coisas, no sentido de, não rindo de deboche, mas rindo uma da outra, porque elas de vez em quando mandam pra mim vídeos de influência, pra gente, né, vídeos de influência, por exemplo, de fazendo o mêsversário, e o mêsversário parece uma festa de 15 anos, assim, com roda gigante, aí elas falam, gente, mas era só um bolinho. Não é porque mêsversário, para as pessoas comuns, é um bolinho ali, ok, uma comemoração bem íntima, né, e elas fazem uma big festa, né, e quando uma pessoa que tem uma idealização de ter isso, mas não pode hoje, por qualquer que seja a situação, ela olha para aquilo e fala, meu Deus, queria tanto. Por que ela pode ou não posso? Aí a gente vem para a comparação, que é uma comparação competitiva, né? Porque existe uma comparação que é referência, que você olha e fala assim, nossa, por exemplo, um cara que nada 50 metros em X tempo. Você olha para ele e fala, cara, eu nado em Y, que é um tempo a mais. Pô, se ele pode em 50, talvez eu consiga. É uma comparação de referência. Que você olha para aquilo e fala, é possível, talvez eu consiga. Agora, quando você olha para aquele de X tempo e fala assim, nossa, ele pode, eu não posso. Nossa, mas o que ele faz? Nossa, mas o que ele tem? O que ele usa? A gente começa uma competição que é uma competição com ele, mas que ao mesmo tempo é com a gente, porque ele não tem ideia que você está competindo com ele, né? É uma coisa que a gente não É uma tem questão noção. da régua, né? A régua. Quando a competição, quando a comparação, ela deixa de ser natural e passa a ser essa competição. Então, assim, é uma régua. Hoje em dia, existe a rede social, ele agrupou no mesmo ambiente pessoas normais, né, muito entre aspas, pessoas famosas e pessoas normais que se transformaram em famosas em razão da rede social por alguma razão, por algum estilo de vida, um estilo de vida saudável, um estilo de vida diferente daquele padrão normal. E a naturalidade, às vezes, ela se perde quando, por exemplo, eu sigo o Michael Phelps. Aí eu vejo o Michael Phelps nadar. E existe gente que vai olhar aquilo e vai falar assim, calma aí, eu quero nadar igual o Michael Phelps. E por não conseguir nadar igual o Michael Phelps, a pessoa se acaba, porque existe gente que não está preparado para não aceitar que nada igual o Michael Phelps. Ou existe gente para saber que, por exemplo, o mêsversário do filho do Neymar vai ser diferente do mêsversário do meu filho. Por questões de realidade, de vida. A vida dele é aquilo, a sua vida não é aquilo. Você está comparando a sua vida real, que você conhece por inteiro, a um pedacinho da vida da pessoa que você está vendo. E se a pessoa não estiver preparada para isso, e muita gente não está, porque a rede social expõe esse despreparo mental que a gente sofre, nós como sociedades, até hoje, né? Porque as pessoas não davam importância devida à saúde mental. É meio que dividido entre o seu corpo físico e a sua saúde mental. Como se fossem duas coisas diferentes, não um só. Que graças a Deus isso tem mudado bastante. Só que tem mudado também muito em razão da necessidade de mudar, porque a gente está vendo que está todo mundo adoecendo. E adoecendo num ritmo muito acelerado. Por causa dessa competição que a gente faz com a gente mesmo. Às vezes até inconsciente, né? Na maioria das vezes inconsciente. Porque você olha, né, e você fala, nossa, quando você percebe, você já tá se comparando, você já tá olhando para aquela vida. Nós somos sensoriais, né? Nós vimos, totalmente. Quando a gente vê, quando a gente ouve, a gente às vezes age inconscientemente por coisas que a gente acompanha, aquela coisa que o padrão demonstra, se eles têm, a gente também quer ter. E a gente fala também, tão somente, né, da questão de comparação, a gente fala da questão, por exemplo, de corporal, né, porque eu recebo meninas, adolescentes no consultório, que são meninas que têm um corpo ok, né, não é aquela questão de obesidade, mas é um corpo ok, meninas ótimas, né, com o corpo ali, ainda em construção, né, que são adolescentes e tal, aí olha para uma menina na internet que vê um corpo todo sequinho, não sei o que, e quer ser igual, e aí você fala, mas é uma construção, é um desenvolvimento, né? Aí a gente vem pra dismorfia corporal, aí a gente vem pra questões de bulimia. Então, assim, saúde mental não é só sobre ansiedade e depressão, né? Isso precisa ser desmistificado, porque a saúde mental, ela tem consequências gravíssimas, né? E que às vezes as pessoas olham e acreditam que, isso aqui vai gerar uma ansiedade, como se a ansiedade fosse uma coisa pouca, mas como se a saúde mental, ela só rodasse em cima dessas duas coisas. E eu acho que volta muito também, eu sempre falo que autoconhecimento é tudo. Então, muita gente adoece também porque não consegue, por exemplo, tem que entender que ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas qualidades e os seus defeitos. Eu acho importante a gente saber também abraçar os nossos defeitos, não no sentido de aceitar os defeitos, e tá tudo bem, mas no sentido de reconhecer os defeitos e ver, isso aqui eu posso mudar, então eu vou começar assim, enfim. Falta muito isso também, né? Porque quando você se conhece,
Você começa a enxergar os potenciais que você tem, o seu caminho, o caminho que você vai trilhar, que não é igual ao de ninguém que você assiste, né? É isso aí, é o que eu falo, assim, a gente tem que abraçar a nossa história, sabe? De olhar pra nossa história e falar, cara, é isso aqui, sabe? Isso aqui é sobre a minha vida, eu posso melhorar? Eu posso, ok, mas vamos trilhar um caminho, sabe, assim, bem moroso, né? Passo a passo. É lógico que tem pessoas que estouram aí na rede social do nada, né? Por conta de alguma questão. Mas se você quer chegar lá, o que você tá fazendo hoje para chegar lá, né? Não olhar para aquele influencer que tem lá milhões, ou qualquer outra pessoa midiática, assim, né? Que tem milhões e falar, quero chegar nesses milhões. Amanhã. E a rede social nem sempre é justa, né? Tem gente que explode realmente, pô, nada contra. Bora Bill. O que o Bora Bill fez para ter milhões de seguidores? Bora Bill. Não, você não tem que ter que a rede social é uma justiça de quem tem mais é melhor. Não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Tem gente que tem, sei lá, 500 seguidores, 1.000 seguidores, 1.500 seguidores. E tem gente que tem 500 mil seguidores que produzem um material de qualidade que você... Qualidade também assim, o que você quer. Sim. O que eu quero consumir. Eu vou achar gente que tem pouco seguidor que produz o que eu quero consumir e vou achar gente que tem milhões de seguidores que vai produzir o que eu quero consumir. Assim como também eu vou achar gente que tem milhões de seguidores que produz nada. Pra mim. Sim. Sabe? O que ligo... Pra mim, o que ela produz... Não tô falando mal do que a pessoa produz. Pra mim, ligo nada a lugar nenhum. Porque eu não quero consumir aquilo. É uma questão também de ambiente. Saber onde você vai estar. Porque existem ambientes que fazem mal pra gente. E parece que às vezes a gente quer se martirizar. Às vezes a gente quer seguir o que a gente não gosta, o que a gente não consome, para nutrir um sentimento ruim com a gente. Eu vou seguir essa pessoa só para ver o que ela posta para eu sentir raiva. Tem gente que faz isso nas redes sociais. Eu vou dar um exemplo. Quando o meu primeiro filho nasceu, o Bento, que ele ficou internado na UTI e veio a falecer com 31 dias, foi uma decisão minha e da minha esposa. Partiu dela até, assim, no começo, no silêncio dela, ela foi deixando de seguir pessoas que estavam vivendo aquela mesma fase de vida nossa, de ter filhos pequenos. Por quê? Porque ela não queria ver a felicidade dos outros? Não, porque ela estava pensando nela. De não ficar vendo uma coisa que ia fazer ela sofrer. E eu acabei seguindo também. Camó, por enquanto é meu amigo, mas é meu amigo na vida real. Não é meu amigo de rede social. Eu vou deixar de seguir. É um ambiente que me faz mal, uma rede social nesse momento. Com o tempo vai tudo se tornando mais natural e a gente vai voltando. E possivelmente se eu abrir minha rede social hoje, eu sigo todos eles. Porque a gente está numa outra fase da nossa vida. Então é isso, não é ser egoísta isso. É você saber o ambiente que você vai estar, que você vai se colocar, para não ter essa comparação que faz mal pra gente. Porque a comparação é natural. Mas se te faz mal, ela passa a ser patológica. E desde que mundo é mundo a gente se compara, né, gente? Assim, a rede social ela bombou, ok, fez isso ficar enorme, mas desde que mundo é mundo a gente se compara, né? Você vê crianças, assim, na escola que falam, ai, mamãe, fulana tem tal boneco, eu não tenho. É uma comparação no sentido de, poxa, e aí, né? Desde que mundo é mundo a gente faz isso. O problema não é a comparação, o problema é como isso está tomando forma hoje. Sabe? Como as pessoas estão enxergando isso hoje. E isso é adoecedor, assim. Carol trouxe essa questão da Ana Hickman, que você vê as pessoas abismadas na rede social. Meu Deus, como assim, gente? Eles são humanos. Eles são passíveis de tudo quanto é situação que pode acontecer, né? É como se essa pessoa que está ali, que está nesse lugar, né, midiático, que está nesse lugar de social media ou qualquer coisa do tipo, nada atingisse. Seres infalíveis. Isso aí. Eles atingiram o Olimpo. Qual é o Olimpo? Era você ser verificado no Instagram e ter milhares de seguidores. Então você não pode errar. Porque se você errar, você vai ser julgado por alguém. A partir do momento que as pessoas aceitam que elas vão errar, e que elas estão exercendo, por exemplo, a função de influenciador de alguém, também cabe. Eu sou influenciador, eu vou postar coisas boas que eu estou influenciando alguém. A minha vida, se eu estiver influenciando uma pessoa, eu estou influenciando alguém. Então, assim, a gente erra. E postar também essa coisa mais natural de, gente, ó, tô errando. Porque você dá a sensação para as pessoas que você não erra. E quando você se bota nessa posição de infalível, vai ter algum patrulhador procurando uma falha sua. E quando acharem uma falha sua, vão te expor. E o que mais tem hoje em rede social é o tal do cancelamento, que é uma coisa, assim, que também é fruto da comparação. Porque se você está cancelando alguém, você está cancelando alguém porque você não concorda com a coisa que você fez. Então, você está comparando a atitude dela com a sua. Isso. E uma das coisas mais absurdas que eu vejo hoje em rede social é o tal do cancelamento. Porque você trata alguém como infalível. Você não julga. Você está julgando a pessoa, não o ato dela que é passível de alguma sanção, de alguma reprimenda, de alguma crítica. Então, ó, você fez isso?
Então é você que vai ser cancelado, não é o seu ato que vai ser julgado. E tem outra coisa dentro disso que você está falando, tem a questão do se eu não concordo, eu te cancelo. Uhum. Ou seja, a minha opinião que vale, eu não tô nem aí se você acha que isso é certo pra você, mas não é certo pra mim, então eu vou te cancelar, né? Então, a gente não tá conseguindo nem concordar em discordar. Sabe? De eu olhar assim e falar, esse negócio de cancelamento é algo que é muito sério, gente, porque a gente vê pessoas sendo canceladas e a forma que elas ficam depois, sabe? E às vezes eles falam assim, mas gente, eu nem imaginei que isso ia acontecer, que realmente são coisas assim, que às vezes a pessoa falou, né? E ok, tá errado? Ok, tá errado. Às vezes alguma fala preconceituosa, alguma questão assim. Mas ok, ela tem o direito de se retratar, de olhar e falar, cara, errei, desculpa, foi mal, né? E isso não tá sendo mais Exatamente. aceito. Eu acho que essa questão de reconhecer o erro, eu acho tão bonito. Ah, é lindo. Eu acho tão bonito, assim, óbvio que reconhecer o erro e mudar também, né? Sim. Não é só... Você ser humano, né? Eu acho muito lindo. E tem muita gente nas redes sociais que são influenciadores ou celebridades que ainda não entenderam isso, né? Se colocam nessa posição de infalíveis, né? De infalíveis, exatamente. Hoje você, quando acordou, provavelmente você abriu o seu armário, qual roupa eu vou? Uhum. Vou botar essa, com essa aqui eu vou ficar assim. Você tá fazendo uma comparação. A gente como pai, às vezes, quando a gente tem mais de um filho, né, a gente compara, pô, esse era assim, esse é assado. É uma coisa que até que a gente toma muito cuidado para não fazer essa comparação sob a vista delas, para elas não carregarem isso com ela. Mas é natural. O problema é quando deixa de ser natural e passa a ser patológico. Até essa comparação de pai, essa comparação de tudo, quando a gente traz essa comparação pra gente, mas calma aí, ele pai tá fazendo isso tudo, tá indo à praia, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu sou pai, mas eu não faço isso tudo. É esse cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que se colocar nesse lugar de a comparação não pode nortear a sua vida. E é interessante, você falou isso de praia, etc. Eu lembrei de uma questão, eu sou minúscula na rede social, né? Então, assim, teve um dia que eu coloquei uma caixinha de perguntas e uma pessoa que me segue falou assim, nossa, como é que você dá conta de tudo isso? Falei, gente, mas eu não dou. Tem dia que eu não dou, tem dia que eu não vou treinar, tem dia que meu filho pede pra passear e eu não vou, tem dia, sabe, que eu tô cansada e que eu vou dormir, vou deixar meu filho com meu marido e falar, fica aí que eu vou dormir, e, sabe? Então, eu acho que as pessoas, elas também estão gerando na outra uma expectativa que não existe, gente, sabe? Tem dia que a gente acorda doente, tem dia que a gente tá vulnerável e a vulnerabilidade não tá sendo aceita. Vulnerável, o que é isso? É fraqueza. Aí quando você não posta, te cobram também, né? Cobra, mas eu já deixei claro, por exemplo, os meus seguidores sabem. Falei, gente, o dia que eu sumi, uns 2 dias, 3... É porque eu não tô bem, é porque eu quero ter esse tempo pra mim, né? Então eles já sabem, quando eu fico uns 2 dias sumidinhos assim, eles já sabem que aí, Carol não tá muito bem. Começa a mandar mensagem, Carol tá bem, aparece, não sei o quê. É muito legal essa troca, né? Porque assim a gente mostra que todo mundo tem problema. E é uma questão de respeito, né, Carol? Exatamente. De falar, poxa, ela já falou que se ela sumir um pouquinho, ela não tá bem. Então, beleza, só vou perguntar se tá tudo bem. Porque eu gosto dela, porque eu me importo, porque eu gosto de ver o conteúdo dela. É diferente de falar, ué, o que aconteceu? Que você não tá postando? Não, porque tem gente que briga. Imagina. Tem gente que briga. Que isso? Vai aparecer não, tal. Depois reclama que perde seguidor, né? Gente. Não, tem gente que leva a rede social muito a sério, né? Muito. Muito a sério. Parece que é realmente... Mas aí vamos por outro ponto aqui. Por exemplo, a gente até já citou alguma coisa, pessoas que seguem pessoas para verem numa situação pior do que você tá. Né? Que é a comparação social descendente, né? Que ela quer te ver para se sentir melhor. Que também tem essa coisa de comparação, né? Eu vou ver alguém que tá na pior só pra eu me sentir melhor. Porque Ou atacar, né? Ou atacar também. Melhor. Mas tem. Mas atacar e também ver assim, nossa, ela tá numa bad, tá numa fossa, hein? Eu tô melhor que ela. Porque aí seu cérebro vai... Pô, dopamina, você tá bem. Você tá bem, você tá bem, você tá bem. E ela tá mal, ela tá mal, ela tá mal. E eu não vou te seguir no sentido de... Olha, eu tô seguindo porque eu gosto de você. Mas porque eu quero te ver mal, porque eu quero te ver mal, porque eu quero me sentir melhor. Tem muita gente que faz isso também, né? Mas ao mesmo tempo faz pra ver alguém mal, faz alguém também pra sentir raiva. Parece que sentir raiva é um negócio legal, não sentir coisas ruins. Mas assim, você falou isso, assim, até do outro lado, até os próprios influenciadores e celebridades, eu tô falando todos, né? Pelo amor de Deus, né? Mas alguns, a gente vê a nítida diferença quando você para pra enxergar. Alguns você vê que eles mostram que estão evoluindo profissionalmente, né, financeiramente, e que eles mostram para te incentivar que você também consegue. E tem outros que mostram simplesmente para jogar na cara. Espizinhar, né? Exatamente, é para causar inveja mesmo. É forte isso, mas é verdade. Então, por isso que as pessoas têm que saber, assim, quem que elas vão seguir, porque isso vai impactar na vida delas. Parece bobeira, mas não é.
Não é. É zero Não é. bobeira. Esse negócio que o Vinícius falou, dessa comparação descendente, a gente esquece que tem uma questão de autoestima aí. Se a pessoa precisa de olhar uma pessoa, entre muitas aspas, tá? Abaixo daquilo que ela está, pra ela ficar bem. Opa, peraí, o que isso diz sobre mim? Né? Por que eu preciso disso? A gente tá falando sobre uma autoestima que ela é alimentada por uma rede social. Eu preciso ver uma pessoa pior do que eu pra eu ficar bem. Eu preciso ver que a Carol não postou 2 dias pra eu ver que ela não tá tão em alta, sabe? São coisas que a gente precisa de olhar pro outro. Então, peraí, o que isso diz sobre mim? Esse olhar pra dentro tá muito difícil. Essa coisa de você falar, peraí, eu estou dessa forma, isso diz o quê? O que isso significa? A gente não tá interessado em olhar pra gente, a gente tá interessado em apontar pro outro. Exato. E aí a gente traz essa questão da comparação, de olhar pra essa pessoa e falar assim, Carol não postou 2 dias, então alguma coisa está errado. Sabe? Como se isso fosse ai, que maneiro, alguma coisa está errada com ela. Ok, o que isso diz sobre mim? O que eu tenho a ver com isso, né? Por que eu tenho que ficar feliz com, desculpa a palavra, né? Desgraça dos outros. Por que isso me faz bem, né? E por que eu não quero saber por que isso me faz bem? Por que eu não olho pra mim, né? Exatamente. Isso é adoecedor, gente. É muito adoecedor. Quando a gente entende que a rede social, igual o Vinícius colocou a questão da Renata, né? Da esposa dele, de se retirar um pouco da rede social num momento de tristeza. A gente tá falando sobre uma preservação da saúde mental, de você olhar para aquilo e falar assim, cara, eu não dou conta disso agora. Então eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou começar a seguir pessoas que também perderam crianças para eu me sentir confortável. Não é isso, né? Eu também perdi um intrauterino e eu fiz dentro dessa mesma questão, assim, eu comecei a parar de seguir, assim, eu não parei de seguir, né? Eu parei de visualizar, né? Aquele bloqueio. Eu falei, não é que eu não estou feliz com a felicidade deles, mas eu preciso entender que é a minha tristeza, se respeitar, acolher a minha tristeza, entender que é o meu processo e que eu vou tratar disso dessa forma, né? Não tem problema. Aconteceu isso comigo na questão do autismo do meu filho, né? Foi exatamente assim. No momento que porque tem toda uma aceitação, um tempo de aceitação e tal. Então, no início, eu não queria ficar lendo nada de autismo, não queria ficar assistindo vídeo de autismo, não queria falar sobre isso. Mas eu sabia que em algum momento eu estaria pronta para fazer isso e foi assim que aconteceu. Hoje em dia eu sigo vários perfis, eu posto sobre, ajudo pessoas, converso, e é natural, é exatamente sobre isso, a gente respeitar o nosso momento. E respeitar o processo. O processo. Né? De entender que, ok, teve o diagnóstico? Ok, teve, tá aqui o diagnóstico. A hora que eu quiser mexer nesse diagnóstico, eu vou mexer. É lógico, né? É tudo dentro de um limite por conta do desenvolvimento da criança, no caso. Mas assim, eu preciso respeitar o meu processo. Pô, se eu não dou conta, eu vou passar para outra pessoa para dar uma olhada isso aqui para mim, para eu não também prejudicar, entre aspas, esse desenvolvimento. Mas é o meu processo. Me deixa. Deixa eu aqui cuidando dessa ferida minha, sabe? Parece que a gente não pode fazer isso, sabe? A gente não pode olhar pra nossa ferida e falar, tá doendo, deixa aqui. Exatamente isso. As pessoas hoje em dia acham que caíram e já tem que levantar linda, maravilhosa, e não, gente, tem que acordar descabelada mesmo, tem que acordar não querendo fazer um stories, não querendo, porque eu tô vivendo esse processo da dor, né? Isso é se é que a gente pode falar normal, mas isso é o normal. Há altos e baixos na vida, e as pessoas têm que entender isso, né? É o natural, né, Carol? É o natural. É você olhar pro outro e falar, cara, é o processo dele, tá tudo bem. Deixa, é o processo dela, tá tudo bem, é o meu processo, deixa eu abraçar a minha dor, né? As pessoas têm dificuldade, eu falo isso muito no consultório. A emoção negativa, ela tem uma função. Não finge que ela não existe. Ela tem uma função dentro do seu organismo, ela tem uma função dentro da sua saúde mental. Não finge que você não tá sentindo dor. Não finge que você não tá decepcionada, que você não tá frustrada. Porque faz parte, não é só de emoções positivas, né? De alegria, de conquista que a gente vive de dor também, a gente vive de decepção. Então, quando a gente olha numa rede social, né, e fala assim, meu Deus, ele batia nela. É lógico que isso é um absurdo, tá, gente? Mas assim, nessa questão de, nossa, mas era uma vida perfeita. Até ontem, eles estavam... Separação de Sandy Júnior. Quantas coisas aconteceram que falaram assim, gente, mas eles viajaram 1000 amores há um mês atrás. Gente, em um mês muita coisa acontece. A gente descobre um monte de coisa em um mês, né? Então, não é que o amor acabou. Às vezes aconteceu uma situação, de novo, extremamente íntima do casal, que eles sempre foram muito, né, na deles, assim, não foram muito de expor, né? Mas o que aconteceu é que eles não querem falar. As pessoas acham que tem o direito de falar assim, Carol, então me conta, como é que foi isso aí? E você que fala, não quero falar. Não, mas você tem que falar, você é influenciadora? Não tem.
né? Exatamente. A cobrança. De falar, não, peraí, eu preciso saber da sua história pra eu olhar pra minha história e ou achar que eu tô melhor que você, ou porque eu quero invadir a sua história. Né? Isso, a gente não pode Mas fazer isso. você falou da separação da Sandy. A Sandy passou por 2 separações. Com o Júnior. Ai, gente, eu amo o tema Sandy Júnior. Com o Júnior e agora com o esposo, com o marido. Então, assim, ela passou por 2 separações, né? Muito entre aspas aqui. Num momento que não tinha essa patrulha de rede social, e agora no momento tem essa patrulha da rede social de querer saber tudo. E é a questão da expectativa. Quando ela se separou do Júnior, foi uma coisa de muita gente assim, mas por que eles são irmãos? Sim, eles são irmãos. Eles não são uma dupla, eles são irmãos. Talvez, na época eu nem tinha assim, essa coisa de pensar muito nessas coisas, mas pra mim foi tão óbvio, assim, agora eles vão viver a vida de irmãos deles 2, né? Agora eles vão ser irmãos. Antes eles eram uma dupla, uma empresa. Exatamente. Né? Então, graças a Deus pra eles, não tinha essa coisa de rede social hoje em dia, porque eles iam caçar alguma coisa pra gerar uma... Ah, eles estão se separando por causa disso. Mas em razão de... Vamos comparar o que eles viviam, essa carreira toda com o que está acontecendo hoje eles estão se separando, e agora com o ex-marido, no caso, né? Que agora já nessa patrulha. Olha como é que... Olha a expressão corporal dela no programa que eles estavam rindo e ela estava de cara fechada. Então isso quer dizer que ela que pediu a separação. Sabe, assim, uma coisa, porque ela descobriu que ele tinha um caso com... Eu falo, gente, marido e mulher se separam muitas vezes. É uma coisa tão natural, tão, sabe? E as pessoas hoje estão vivendo muito de fora. Isso aí. Estão deixando de viver o que você tem dentro, que não traz o autoconhecimento para saber assim, tô me sentindo mal. Aí isso é muito o que o Marshall Rosenberg falava, a gente não sabe dizer o que a gente sente. A gente nunca soube, hoje menos ainda, porque hoje a gente tem que demonstrar felicidade o tempo todo. Porque se a gente não demonstra felicidade o tempo inteiro, a gente não vai se sentir incluído naquela rede social. Porque hoje já é estranho, você acha que assim, antes você fala assim, numa loja, né, cadastro, CPF, RG, hoje diz assim, qual é o seu Insta? Não tem. Você não tem Insta? Como assim você não tem Insta? Você não tem, o Facebook já ficou pra trás, né? Você não tem mais TikTok. Pô, eu não tenho TikTok. Então, você não é um ser normal, sabe? A minha esposa, um tempo atrás, resolveu sair do Instagram um pouco. Ela não é muito afeita à rede social, não gosta. Tentou gostar, não gosta. Saiu. Ficou uns meses fora. A gente não gosta de expor muito a família, a gente posta fotos, momentos, mas a gente não gosta de postar o tempo todo. Eu recebi umas 3 pessoas, vieram conversar comigo, 3, 4 pessoas assim, tá tudo bem, vocês se separaram? Não tem nada na rede social de vocês? Não. Gente. Uma das pessoas eu até brinquei, né? Eu falei, então, não te contei não? Ela, não, o quê? Eu falei, a gente tá fazendo 10 anos de casado, vai viajar mês que vem. Então tá bom, só não tá na rede social, a gente continua a nossa vida. Isso aí. Sabe, a gente tá vendo muito fora e esquecendo de ver o dentro. E quando a gente deixa de ver o pra dentro, quando a gente perde o gosto de estar, por exemplo, sozinho, sentado num sofá, sem olhar o celular, sem alguém do lado, você está perdendo a oportunidade de estar com você mesmo. E se você não gosta de estar com você mesmo, você é uma péssima companhia para os outros. É simples assim. Não, é muito chato ficar aqui 5 minutos parado sem fazer nada. Porque essa necessidade de estar sempre vendo alguma coisa, sempre se comparando. Então você deixa de ter o autoconhecimento, você deixa de saber o que você está sentindo, você deixa de ter essa coisa de tô triste, vou respeitar minha tristeza. Porque tá todo mundo feliz. Olha só, gente, um sol danado em Vitória, todo mundo na praia, eu tô olhando todo mundo na praia e eu triste. Aí você se sente excluído. Você tá excluído, tá todo mundo na praia e eu triste aqui. Respeita o que você tá sentindo. E eu acho que é até legal a gente falar sobre a importância, né, de fazer a terapia com profissionais capacitados, pelo amor de Deus. Porque o que tá acontecendo hoje, gente, vai ser meio até polêmico esse assunto. Porque o que a gente tá vendo muito nas redes sociais? Coaches que não sabem nem o que fazer da própria vida e enchem a sala de muita gente, fica, vamos! Um preço caríssimo. Uau, caríssimo. Como se as frases de efeito que ele falasse serviria para todo mundo que tá ali, sendo que cada indivíduo é único. Meio numa ciência exata, né? Transformando isso na ciência exata. Não respeitando a subjetividade de cada um. A Carol é uma, eu sou um, a Renata é outro. Somos 3 pessoas aqui conversando sobre o mesmo assunto, às vezes com o mesmo pensamento, mas cada um é um. Fora que felicidade para você pode ser uma coisa, para mim outra, para ela outra. Então, fazer terapia, entrar em contato com os seus fantasmas, com os seus medos, com os seus traumas, dói. É difícil mesmo.
É mais confortável você entrar numa sala com um monte de gente, gritar vamos e achar que sua vida tá resolvida. E você pode. Você e pode, você sai é do poço, isso, exatamente. Né? Então é importante a gente falar com as pessoas, né, da importância de fazer a terapia. Importante de entender. Pra se conhecer, né? Importância, desculpa, de entender o que é a terapia, Carol, porque assim, você que é psicólogo, eu acho que você também passa por esse universo, assim, atravessa que a pessoa chega no consultório e fala assim, quantas sessões a gente vai precisar? Aí eu falo, não sei, não depende de mim. Né? E é importante a pessoa entender, porque também ela canaliza no psicólogo, na psicóloga, aquela coisa de você vai resolver o meu problema. E aí a gente não resolve o problema de ninguém, não. A gente traz luz para as questões, mas a gente não faz isso. Então, assim, essa coisa da terapia, e é importante demais a gente falar isso, porque eu já recebi pessoas no consultório que passaram por N coaches, N cursos como esse, que eles falavam, porque eu já fiz esse, eu já fiz com esse, eu já fiz com esse, eu já tomei chá de não sei o que, eu já fiz não sei o que, 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 e aqui eu tô na terapia agora. É porque o coach meio que se perdeu, né? Assim, porque o coach que na verdade, né, a ideia é uma pessoa com um método específico para alguma coisa. Por exemplo, um coach de estudo. Ele tem um método, vai a sua hora para isso, a sua hora para aquilo, você vai estudar esse dia isso, esse dia aquilo. E foi se confundindo com um coach comportamental, um coach de vida, de te dar luz. Desenvolvimento pessoal. Eu sou a luz e vou te mostrar o caminho. Bate no peito e vão gritar. Tem até umas coisas ali que, se você for olhar na ciência, na psicologia, eles usam muitas ferramentas que a psicologia usa, que um outro tipo de terapia usa, mas de uma forma assim... Plural. Uma produção industrial. Eu tenho um auditório... Vamos tirar uma foto aqui. 3.000 pessoas. Foi bom, galera? Aí você vai entrar sozinho, você numa sala com a psicóloga, aí você vai sentar, vai conversar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, daí depende muito, né, da atuação profissional da pessoa. Você vai 2, 3 vezes, fala assim, fui 2 vezes na terapia, não funciona pra mim não, deu certo não. Fala assim, cara, você tem quantos anos? Aconteceu isso comigo, uma pessoa falou assim, eu fui 2 vezes na terapia, não deu certo não, acho que não é pra mim. Eu falo, você tá com 35, 36 anos, passou uma vida não cuidando da sua saúde mental, você tem 35 anos aí de questões para resolver, aí você vai em 2 sessões de 1 hora e fala assim, não deu certo? Sabe? Você passa a vida nessa coisa de não se aceitar porque você se compara com os outros, aí 2 sessões você fala, não deu certo para mim não? E a gente precisa entender que isso que você trouxe é importante, assim, também. Não é que o coach, ele não funciona. Para uma meta, eu preciso estudar para um concurso. Ele vai te ajudar ali, né? Mas para você mudar a sua forma de pensar, para você entender sobre o seu comportamento, para você entender por que você age dessa forma, Trabalhar né? a saúde mental. Trabalhar a saúde mental, é o autoconhecimento que a Carol falou que é tão importante, porque é isso, é você olhar para dentro e falar assim, por que eu só... traz muito, né? Por que eu só atraio homem que não presta? Não existe atrair homem que não presta. Qual o movimento que você faz? Onde você está se colocando? Eu até gravei um vídeo esses dias sobre isso, muito legal. Pois é, e não é importante a pessoa parar? Porque assim, eu falei sobre relação, porque é uma coisa que pipoca muito, né? Que a pessoa olha e fala, ai, nossa, o que fez essa pessoa? Tá sempre com essas pessoas com esse perfil, ela atrai. Não, gente, ninguém atrai nada, né? Ninguém atrai nada, não existe isso. Na verdade, ela tá fugindo de mergulhar numa coisa que realmente vale que é sobre ela, Exatamente. Que é sobre ela, né? Então, assim, essa coisa de, porque eu fiz um curso no coach tal, eu fiz 3 dias de imersão, e nananã, e eu olho e falo, e aí, o que você descobriu sobre você? Sobre mim? Não. Aí você fica, não era sobre isso, não é uma imersão, né? E eu vejo vídeos na internet de pessoas acabam me mandando, e eu mesmo, né, vou olhando assim, uma pessoa que fica no palco, e aí fala, quem quer fazer uma pergunta? Aí a pessoa vai e fala, aí levanta e fala, fulano, queria saber o que você acha, porque o meu marido, ele fala, larga esse marido. Não conhece a história dessa pessoa. Nossa, se for quem eu tô pensando, eu não lembro não, mas as pessoas pagam caro pra ser maltratadas, né? Menina. Sai dessa história. E não conhece a história da pessoa, não sabe qual é o movimento dela, não sabe o que ela traz como carga, nada. Chega e fala assim, não conhece a realidade, não conhece o contexto da vida daquela pessoa, como ela foi criada, quais foram as dificuldades que ela passou, o que aconteceu pra ela chegar até ali, pra ela poder pagar pra estar ali. E você pega do alto do seu palco, com o microfone na mão e quer simplesmente dar um norte para aquela pessoa sem saber qual a bússola que ela está carregando. E as pessoas estão tão carentes de uma resposta que elas aceitam qualquer coisa. Qualquer resposta. Eu recebo muita pergunta, assim, quando eu abro a caixinha de pergunta. Como lidar com a ansiedade? Mas depende, né?
Gente, Por que você tá depende. ansiosa? Né? Me conta da sua vida. E sabe o que acontece muito, Carol? As pessoas, elas querem uma receita pronta. É. O que eu posso fazer? Fala aí o que eu faço. Uhum. Calma aí. Como assim? O que eu faço? Não é uma receita de bolo que você fala, passo 1, faz isso, passo 2, faz aquilo. Existem técnicas de respiração que você pode ser para um momento ali, ok? Mas, ok, eu sei se você lida bem com uma técnica de respiração, porque eu posso chegar pro Vinícius e falar assim, Vinícius, vamos fazer aqui uma meditação, um mindfulness. O Vinícius é extremamente agitado. Ele vai falar, Renata, tá de sacanagem comigo, né? Isso aconteceu comigo. Não na é, faculdade. não cabe pra você, né? E- Cada um é cada um, né? Estressadíssima. Pois é, você sai mais estressado que você. Nossa, eu fiquei estressadíssima. Eu me esforcei muito pra conseguir acabar a meditação. No final, professora, vocês estão calmos? Eu levantei a mão e falei, não. É o vídeo do Eu guru, tô né? pior. Tô muito estressada. Bom dia, guru! É aquele videozinho do guru que tem o cara meditando na praia. Ô, bom dia, guru! O guru abre o olho xingando todo mundo. Pô, tio, o quê, cara? Você tá ficando doido. Mas, aí essa questão é uma autopunição, cara. É uma autopunição. E você continua e às vezes... aí volta naquele ciclo vicioso de você tá querendo se punir com isso. Essa comparação, essa coisa de... Vamos aqui, eu quero resposta. Porque você não tá aceitando, você não tá buscando se conhecer. É. Isso, Mas o que eu faço pra isso? Então eu falo assim, você quer uma receita aqui, você tá procurando um terapeuta, um psicólogo, seja lá quem for buscar sua ajuda. O que eu faço? Você fala assim, olha só, eu não vou te falar o que você faz. Faz o seguinte, pega sua mãe e pede seu manual. Já que é assim, já que todo mundo vai, busca o manual, porque não tem. É. E eu, mais ou menos... Aí a gente volta pra questão da comparação. De eu chegar pra Carol e falar assim, Carol, olha só, você faz isso? O que você faria se fosse eu? Tá acontecendo isso comigo? O que você faria? A Carol faz de um jeito, o Vinícius faz de outro, eu faço de outro. Tudo depende da forma que a gente foi construído, gente, a nossa vida, né? Pode ser que pra Carol chegue e fale assim, Renata, eu não faria o que você tá fazendo. Eu falo, ok, mas eu vou continuar fazendo porque pra mim tá fazendo sentido. Pode ser que lá na frente eu quebre a cara? Pode, mas foi a forma que eu encontrei de lidar com isso. Porque a minha história me ensinou a fazer desse jeito. Se eu tiver em terapia, vai ser direcionando na medida que vai trazendo à luz essa questão de será que essa forma é a melhor forma que você tá, né, trazendo? Então, assim, é igual terapia de casal. Terapia de casal eu não faço, mas eu converso com amigas que fazem e que a pessoa, ela chega na terapia e fala assim, ó, você tá... Ela é o problema, ele é o problema, ela é o problema, ele é o problema, ela é o problema, ela é o problema. E aí, o que você acha que a gente faz? Gente, a gente não tá pra dar resposta, né? E esse encontro de, porque eu vi que fulana fez e deu certo, eu vou fazer. Tá, mas calma aí, vamos entender o bastidor dessa fulana? Porque eu fico comparando o meu palco com o bastidor do outro. Eu olho pra Carol fazendo stories, falando ali sobre a vida dela, sobre o que ela faz, o que ela deixa de fazer, etc. Eu olho pra aquele e falo, quero igual. Peraí, vou fazer igual. Só que o meu bastidor, ele é muito diferente do da Carol. Por exemplo, eu trabalho o dia todo, eu tenho um consultório e trabalho em uma universidade, ok, eu quero ser influencer, que tempo que eu vou ter, gente, pra ser influencer? Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho outras coisas, nanana. A Carol, ela utiliza do tempo dela para este ofício, então ela tira um tempo para isso. Como que eu vou querer ser igual a Carol se minha vida é outra? Né? E aconteceu uma coisa tão chata essa semana, gente. Eu tava no supermercado, que não é só a questão de se comparar, é você também comparar as pessoas em sua volta, que isso vai prejudicar muito a saúde mental delas. Tava no supermercado, aí tava uma mãe e uma filha na mesinha, a mãe me chamou, ei, vem cá, muito bonita. Eu falei, obrigada. Aí ela, você faz o quê? Aí eu pensei que ela estivesse falando de profissão, eu sou psicóloga. Aí ela, não, você faz o quê pra ficar com um corpo bonito? Aí eu fiz assim, aí ela, academia? Eu falei, Aí ela, você acredita? Minha filha trabalha com saúde e não cuida, tá assim com esse corpo. E a filha dela, do lado dela, tipo, mãe... Eu olhei e falei, não fala assim não, peguei e virei. Porque assim, eu fiquei até sem reação. Eu falei, gente, Não, que reação que você vai ter? como é que pode? Agora, Como é que você vai trabalhar a autoestima da sua filha fazendo isso? Pois é. Nossa, eu fiquei chocada, eu fiquei possessa com E isso. assim, a gente fica sem reação mesmo. A gente olha e fala... É igual quando você tá numa mesa e a pessoa fala, você é psicóloga. Então fala aqui pra ela, tá? Conversa com ela, porque ela é assim, 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 assim. Aí você fica, entendi. Né? Você vai fazer o quê, né? mas aí não é nem falta de autoconhecimento, né? É falta de educação mesmo, falta de bom noção, senso, né? falta de noção, falta de senso do ridículo. Mas o tempo todo a gente tem que se policiar, porque a gente vai ficar com uma coisinha na cabeça de estou sendo comparado a alguém, mas a gente também comparar. Eu lido dia a dia com jovens, porque eu lido com estagiários, pessoas de universidade como você. Então, sempre no nosso grupo, assim, a gente tem aquelas questões de... umas picuinhas que pra gente já passou assim, que bobeira. Mas é a mesma coisa que a menininha na escola que tem um probleminha com a amiguinha, chega triste, cada um no seu tempo, né? Então, a gente fala assim, não vamos desvalorizar essa besteira que elas estão vendo.
mas uma picuinha do tipo, eu tô produzindo mais que esse, eu tô produzindo mais que aquele. E dia desses, rolou uma picuinha dessa entre os jovens lá, e eu sempre falei, olha só, eu reuni todos, né, para falar assim, vocês não estão competindo com ninguém. Isso aqui não é uma competição por uma vaga. Você tá aqui para aprender, você tá aqui para aprender, cada um tá aqui para aprender o seu. Se você faz o seu e aprende, o seu tá feito. Para de se comparar com o outro. Porque às vezes a competição vem de dentro da gente mesmo. A gente tá postando uma corrida sem o outro saber que ele tá postando uma corrida. Exatamente. Eu vou e volto de bicicleta todo dia. Olha como é que é mental isso. Eu vou e volto de bicicleta todo dia pro trabalho. Volta e meia, alguém passa por mim de bicicleta. Eu dentro de mim falo, ele não vai passar não. E eu começo a competir com ele mesmo. E eu vou... Eu não tenho esse problema. É uma gente. coisa, não, pode ir, é uma vai. coisa, mas é a coisa assim, eu sei que ele não tá competindo comigo, Uhum. ele não sabe que eu estou competindo com ele, mas às vezes essa comparação vem muito de assim, peraí, eu vou dar uma esticada aqui, porque pra mim já se tornou habitual esse percurso de 17 km indo, 17 km voltando, e às vezes eu vou no modo avião. Uhum. E aí até com um estímulo de, eu vou pegar esse cara, e eu vou. E às vezes eu chego, eu respeito quando eu vejo que eu não vou conseguir chegar, eu falo assim, não, eu tenho outro treino ainda pra fazer, e paro. E às vezes eu vou, ultrapasso e pronto, tirei aqui mas uma comparação como estímulo de vou dar uma acelerada, mas olha como é que é inconsciente disso de vou fazer, sabe? E a gente tem que se policiar muito. E tudo isso vem com terapia, com autoconhecimento, com respeitar seu tempo. Só que, e também uma palavrinha-chave que chama maturidade. Exatamente. Quando a gente olha pra esse cara que tá indo mais rápido, você fala, vai com Deus, meu filho, vai aí, que eu tô aqui, eu ainda tenho mais 10 quilômetros pra ir, 17 pra voltar, vai na boa. Que é a maturidade de você olhar e falar, cara, eu não quero, eu não tô afim de correr. Dá esse Respeitar primeiro o tempo, pensamento, dá esse pensamento automático de, que? Não, vou dar uma Aí esticada. eu penso, às vezes ele vai entrar no bairro da frente, eu vou até o fim de Vitória. Pô, não aquela vou frase, não. né? Não tente competir comigo, eu quero que você ganhe também. Isso. Gente, eu sou total essa frase pra tudo na vida. E é tão importante. Como se sempre tem que ter um vencedor e um perdedor, né? É. Não tem. Às vezes, né, o Chorão falava isso, cada escolha é uma renúncia. Isso é a vida. Comparar é normal. Você quer beber Coca-Cola ou você quer beber água? Não, eu quero beber Coca-Cola. Ok, faz mais mal que água, mas eu escolhi beber Coca-Cola agora, nesse momento. E cada escolha, eu também costumo dizer que é uma aposta. Por quê? Porque eu faço a escolha, por exemplo, eu tenho que fazer uma escolha entre A e B. Mas se eu escolher A, eu perco B, óbvio. Ok, mas quando eu escolho A, eu faço uma aposta que o A vai dar certo. Pode não ter dado certo pro Vinícius, mas vai dar certo pra mim, né? Pode dar certo, inclusive, pra mim. Então, se eu aposto nisso, é porque eu parei, pensei e falei, acho que pra mim dá certo. Mas o Vinícius escolheu B e deu certo. Mas a história do Vinícius é outra, né? Aí a gente vem pra questão da maturidade. O que ele viveu é uma outra coisa. Né? Eu tenho amigas que ela fala assim, você quer ter um segundo filho? Eu falo, quero ter um segundo filho. Você é maluca? Como assim você quer ter um segundo filho? Porque o meu filho não dormiu até a idade. Eu falei, mas a história do seu filho é diferente da história do meu filho. A sua experiência é diferente da minha experiência. Pode ser que meu segundo filho venha e não durma a noite toda? Pode, mas eu tenho controle sobre isso. Então, o que eu não tenho controle, não tem que estar na minha mente. Eu não tenho que ficar me preocupando com isso, eu não tenho que ficar me comparando, né? Olhando e falando assim, nossa, mas e se? E se eu não tenho controle? Então, vai pra lá, né? Então, a gente quer controlar o incontrolável, e às vezes, né? Se de ficar se comparando muito, a gente acaba por esquecer de olhar, enxergar as nossas conquistas, né? As nossas evoluções, que é importante também a gente enxergar. E de gozar disso, sabe? De falar, caraca, eu consegui isso aqui, deixa eu aproveitar esse cada momento, né? Como se não houvesse amanhã. Isso. A gente tá deixando de viver a vida real pra viver uma vida... Criar memórias, né? Criar memórias. Aí você fala assim, por exemplo, a gente pega nossos filhos, né? Aí tira um monte de foto quando eles são pequenininhos, aí vão crescendo, a minha mais velha fez 6 agora. Aí eu peguei foto pra ver, eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu aproveitei. Porque quando a gente vê em foto, a gente fala assim, meu Deus, olha que coisinha que ela era. Ainda bem que eu aproveitei. Uhum. E me deu mais estímulo pra eu aproveitar a menorzinha mais ainda. Eu falei assim, vou aproveitar porque passa muito rápido. Passa muito rápido. Daqui a pouco ela não vai estar sentada no seu colo ali, não vai poder mais, sabe? Já vai estar grande também. Então assim, aproveitar cada momento sem se comparar muito. Ele é um pai melhor que eu, ele é uma mãe melhor que eu. Por que eu faço isso e ele não faz? Por que ele faz e dá certo? Vive a sua. Cada um no seu quadrado. Diria a filósofa brasileira, né? Cada um no seu quadrado. Respeita o seu quadrado. O quadrado do outro pode não ser muito quadrado, pode ser um triângulo. Ele vai viver no triângulo dele, o outro vai viver num redondo, porque ele não gosta de canto. Tudo bem, cada um no seu. Respeita o seu. Se te convidarem para entrar no do outro, entra.
mas sabendo que você vai voltar pro seu. Que a sua realidade é viver num quadrado, não é viver num círculo. Você precisa de um canto para se encostar, ele não precisa. E dentro da comparação, Vinícius, é importante também você entender qual é a sua necessidade, qual é o seu desejo. De você olhar e falar assim, eu quero isso. Eu tô achando legal, é bacana. Eu olho lá a festa de mêsversário com uma roda gigante, eu acho legal, acho bacana e tal, mas eu quero isso. Eu teria paciência para isso? Eu teria paciência para encontrar 100 convidados, ficar ali com uma criança de 2 meses e a criança chorando e peito e não sei o que, e babar. Tem gente que gosta, lógico, tem gente né? que não gosta, é normal. Aí você fala assim, nossa, que preguiça disso. Pô, pra ela não, ela gosta. Eu não gosto, ela gosta, o outro pode não gostar, mas E tudo você já bem parou pra pra todo pensar mundo. que talvez ela não goste? Que Sim, talvez ela faz isso porque ela é uma influencer e ela precisa Sim. colocar as marcas, porque a fralda está patrocinando ela e ela precisa fazer. E talvez ela não tá com saco pra isso. A gente não pensa nesse outro lado. Porque quando a gente flexibiliza esse pensamento, você fala, cara, peraí, tá legal, tá bacana, tá lindo, ela tá rindo, o filho está contente, o filho está ali, nananana, mas será que ela gosta de todo mês fazer uma big festa pra isso? Né? Então, assim, essa comparação, ela, igual o Vinícius falou, e a régua que a gente tá usando, né? Não tem como eu me comparar com uma pessoa que tem... Eu tenho 12 anos de formada. Não tem como eu falar com uma pessoa que tem 30 e falar, nossa, mas essa pessoa, ela já tá no auge. Ela já cobra R$800 a sessão de terapia. Tá, mas calma aí, qual é a trilha dela? O que ela caminhou? Exatamente. Por que eu tô olhando pro Ela já palco passou dela? pelo que você passou. Exatamente. Por que eu tô olhando pro palco dela de R$800 a partir da comparação do meu bastidor? Por isso que eu falei sobre a comparação injusta. Porque eu comparo uma coisa que a pessoa tá postando, que a pessoa tá dizendo, com a minha história. E, gente, a minha história é minha história, sua história, sua história, sua história. E aí vai, né? Essa comparação adoecedora faz com que a gente enxergue demais pra fora e esqueça de olhar o que a gente tá vivendo. Que é o, peraí, é isso aqui. Nossa, eu conquistei o meu consultório. Nossa, que delícia. Deixa eu, né, fazer do meu jeitinho. Ai, mas o consultório é da outra pessoa, tem isso, tem aquilo. Mas é da outra pessoa. Eu nem quero isso. O meu consultório, ele é assim. E aí você vai construindo a sua história, né? Então a comparação adoecedora é uma comparação, a gente olha pra fora e fala, eu quero. Mas quando a gente para e fala, eu quero, mas eu quero mesmo. Será que isso faz sentido pra mim? Será que esse tipo de vida é um tipo de vida que eu... E às vezes você conquista, aí comprei. Comprei o que eu queria porque todo mundo comprou. Aí você abre o armário, botou e nunca mais usa. Você viu que o negócio era só você ter o que a pessoa tem. Isso Aquela aí. questão de se comparar mesmo. Eu achei aqui uma frase do Freud que diz muito sobre isso. As massas nunca tiveram sede de verdade. Requerem ilusões às quais não podem renunciar. Nelas, o irreal tem a primazia sobre o real, o que não é verdadeiro as influencia quase tão fortemente quanto o verdadeiro. Elas têm a visível tendência de não fazer distinção entre os dois. Parece que Freud conhecia a rede social, né? Além Ele do estava tempo, por aí. né? O Freud parecia que ele já, vai ser um negócio aí chamado Instagram, Facebook, Rede social. Que as pessoas vão se Deixa eu falar expor. um pouco sobre isso. Tem coisas que pessoas atrás disseram que faz tanto Sentido Total. agora. sentido hoje, até porque aí demonstra mais ainda que o ser humano, ele faz as mesmas coisas desde que ele é ser humano, com ferramentas diferentes, porque a gente é ser humano. Então assim, a gente tem que respeitar isso. Eu sempre falo, o que eu mais falo a gente tem que respeitar que a gente é ser humano. Eu vou errar hoje, eu vou errar amanhã, mas eu vou ter... A única pessoa que eu devo me comparar mesmo sou eu. Quem que eu fui 10 anos atrás? Quem que eu fui 20 anos atrás? Quem eu sou hoje? Para eu buscar uma melhora. Esse tipo de comparação eu acho válido, sim. Porque também tem gente que gosta tanto de se comparar com os outros, mas faz questão de não mudar. Eu vou ser sempre o mesmo. Eu não me uso como referência. Eu tô usando sempre os outros, mas eu não me uso. O que eu fiz ontem que eu posso ser melhor hoje? Que eu posso mudar um pouquinho hoje? Não, eu sou imutável. Eu sou imutável, eu não posso mudar, porque eu tenho que manter aqui, ó, na minha resistência aqui. É a questão diferente de resistência para resiliência, né? Então eu sou resistente, eu aguento levar porrada, eu não vou mudar a minha opinião. Não vou mudar. Quando bastava você ser resiliente, olha, caí, errei. Não, e Levantei e vou seguir. E existe uma coisa tão linda que é a neuroplasticidade, que hoje eu penso de um jeito, amanhã eu vou pensar de outro. E tá tudo bem. Se hoje eu torcia pro Flamengo e amanhã eu vou torcer pro Botafogo, tá tudo bem, gente. É ok. Não precisa apontar de falar, mas agora você não sei o quê. Entendeu? A neuroplasticidade, ele faz a gente olhar pra 3 anos atrás e falar, nossa, olha como é que eu pensava. Meu Deus, eu evolui tanto. Exatamente. Graças a Deus, eu evolui tanto, né? Graças à terapia, eu evolui tanto. Graças a eu parar de mexer na rede social, eu evolui tanto. Então, se você para olhar pra dentro e falar assim, peraí, que história que eu tô vivendo? Eu tô vivendo a história que eu tô vendo ou tô vivendo a história que eu tenho? A gente começa a pensar de um outro jeito, a gente começa a ampliar esse cenário da vida que a gente acaba limitando numa rede social,
do outro. Nem nossa, não é? Aí uma outra coisa, até foi de uma conversa que eu tive com uma amiga isso, né? Ela um dia me relatou assim, que ela não gosta de se arrumar muito. Se arrumar não no sentido de ir pra salão, se arrumar no dia a dia. Porque ela tem a impressão de que ela chega nos lugares e as pessoas estão olhando para ela. Então ela não pode estar muito arrumada porque ela não gosta de ser o centro das atenções. Aí eu até falo assim, cara, presta atenção. Você não é o centro do mundo. Ninguém vai ficar olhando para você. Óbvio que uma outra pessoa pode olhar pra você e falar assim, nossa, que bonita. Aí é questão também de aceitar elogio, né? Mas eu não tô te elogiando porque eu tô te comparando a alguém. Porque você está bonita. Sabe, essa coisa de eu não quero me comparar com os outros, tá todo mundo assim, eu tenho que estar ou no mesmo nível ou abaixo. Porque se eu tiver um pouco melhor, no sentido de bem vestida, bem arrumada, as pessoas vão olhar pra mim. Até nisso, a comparação é uma coisa cruel. Porque faz uma pessoa deixar de se vestir como gosta, às vezes, porque... eu quero simplesmente... Às vezes ela nem se sente merecedora de não ser se sente merecedora de como estar bonita. melhor ou mais bonita que os outros. Você entendeu? Aí é uma coisa que vem até muito... eu até aderi um pouco isso, mas não é questão de comparação, é questão de preguiça mesmo. De usar preto e cinza, preto e cinza, preto e cinza. A pessoa que me olha vai falar assim, ou ele não toma banho, ou todas as roupas dele... tipo a Mônica. Ou eu tô de preto, ou eu tô de cinza. Quando muito diferente ali, uma coisinha que é parecida, que é um azul mais escuro. Mas o meu guarda-roupa é igual o guarda-roupa da Mônica. Mas é uma questão de preguiça mesmo de... eu não gosto dessas coisas de roupa de marca, de coisa. Eu gosto do básico. Então, mas quem gosta, se você tem uma roupa bonita em casa, usa, se sinta bem. Ah, mas é por uma ocasião especial. A sua vida hoje é uma ocasião especial. Você vai guardar para quando? Às vezes você fica guardando e você não vai ter essa ocasião especial para usar. Porque você tá simplesmente, porque vai todo mundo de jeans e de camiseta. Eu queria ir com um vestido mais bonito, mas eu não vou porque vão achar que eu tô me arrumando muito. Deixa achar. Deixa a pessoa resolver o problema dela com ela mesma. Resolve o seu, se sinta bem. E é isso, o que a pessoa pensa tem a ver com ela. É sobre ela, não é sobre você. Né? Então, se a pessoa olha pra você e fala, nossa, tá bem arrumada demais, hein? Ah, tá, e por que você tá tendo esse tipo de fala? Né? Porque eu tô super bem aqui, vestida. Né? Então, isso tem a ver com você. Então, resolva a sua demanda. Cada um com seus BO, né? Resolva suas demandas, deixa eu aqui na minha, porque isso não vai me... Só porque a gente volta pra questão da terapia da maturidade, que eu tenho que ter maturidade e tá muito bem comigo pra falar assim, mas eu tô bem. Independente se você vai dizer que eu tô arrumada de mais ou arrumada de menos, eu tô bem como eu tô. É igual o Vinícius falou, só tem preto, branco, cinza, nanã. Ok, mas você é feliz? Acabou. Eu não tenho que olhar e falar assim, nossa, porque o guarda-roupa da fulana tem 222 mil cores diferentes. Ela é feliz assim. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Não é porque o meu é preto, branco e cinza que eu vou ser menos feliz com isso, porque eu tô bem, eu quero vestir preto, branco e cinza. Né? Então, a comparação... ela, resumindo assim, né, o que a gente está dizendo, ela vem muito do que eu sou, da falta de olhar para o que eu sou, para o que eu quero, para o que eu desejo, e começar a olhar para o outro e falar assim, mas eu quero o que o outro quer, do jeito que o outro faz, como o outro vive, e às vezes a realidade é totalmente diferente. Mas mesmo aceitar assim eu quero. a sua diferença. Tem muito aquela questão assim, quem eu sou, como que eu acho que as pessoas me enxergam e como eu gostaria que as pessoas me enxergassem. Isso. Tem coisas pequenas que a gente fala pros outros que ficam pra vida, né? Que a primeira vez que eu me toquei que eu tinha que ser eu mesmo, foi quando eu fui ter uma aula, eu tive pouquíssimas, tá? Quando fui ter uma aula de violão com Elias Borges, professor de violão, grande músico capixaba, que meu gosto sempre foi um pouco diferente do pessoal da minha idade. Eu sempre falo, se eu fosse só onde eu gostava de ouvir o que eu tava tocando, eu ia ficar preso dentro de casa ouvindo do meu computador as MP3 que eu tinha na época. Porque eu gostava de ouvir, com 10, 12, 13 anos, eu gostava de ouvir Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque, música clássica. E os meus amigos gostavam de ir pra funk, gostavam de ir pra... Micareta. Nada contra. Micareta. Micareta eu fui assim, eu conto em 3 dedos da mão esquerda. Gostava de sertanejo, gostava disso tudo. E eu não gostava. Mas eu frequentava porque eu queria estar com eles. E eu queria aprender violão para tocar as músicas do Djavan. Quando eu falei com ele isso na primeira aula, ele falou bem assim, vai com calma, vamos começar com uma música mais simples aqui, porque o Djavan ele é muito complexo para quem tá iniciando. E aquilo me desanimou, me desencorajou. Ele falou, você vai chegar não igual o Djavan. O Djavan tem de violão talvez o triplo que você tem de idade hoje. Não queira tocar igual o Djavan, queira tocar igual você. Porque talvez um dia você consiga chegar num estilo seu, que vai lembrar o dele, mas vai ser o seu estilo, vai ser Vinícius, não vai ser o Djavan. E eu era muito novo quando ele me falou isso, e aquilo ficou marcado pra minha vida. Eu sou fã do Djavan?
Sou apaixonado. Eu passo dias ouvindo só Djavan. As pessoas, meus amigos de adolescência até falam, quando pipoca de Djavan na televisão, você viu o Djavan? Hoje a Carol perguntou no carro, você viu o programa do Djavan? Todo mundo vincula meio que assim, Vinícius Djavan, o nome da minha filha é Liz, por um motivo óbvio. Ela acha que a música foi feita pra ela até hoje, com 6 anos. Eu nunca vou tocar igual ele. Não porque eu não tenho condições de tocar igual ele, porque ele é o Djavan, eu sou o Vinícius. Sabe? Essa questão de comparação, de tentar imitar, eu não vou tentar imitar, eu vou tentar me aproximar pra fazer alguma coisa parecida, mas com o meu estilo, me inspirar. É isso aí, que é a comparação de referência. Comparação de referência. Mas o papo aqui daria pra gente ficar 2, 3, 4 horas. Eu tenho certeza que a Renata vai voltar para outros assuntos aqui. Só me convidar. Eu bem. Convidada está, vamos voltar com certeza. Obrigada para falar sobre esse assunto, viu? outros assuntos, esse mais ainda que dá pano pra manga. Queria agradecer muito a presença. Espero que esse nosso papo edifique a vida de alguém. Eu falo, se edificar a vida de muitos, já valeu a pena, mas de um já tá feito. Já. Eu queria agradecer muito o convite de vocês. Obrigada pelo papo. Foi uma delícia conversar com vocês aqui. Obrigada a todo mundo que tá vendo, assistindo, ouvindo. Eu espero que tenha ajudado muito vocês aí. E fiquem mais, que vai ter um monte de episódio legal por aqui. E pessoal, não esqueça de ajudar a gente. Siga, compartilhe nosso papo nas redes sociais que você tiver, dê like. A gente parece que a gente às vezes tá falando mal de rede social, mas não estamos não, tá? Então, eu trabalho com isso, né? Ela trabalha com isso. A gente tem que usar essa ferramenta da forma que respeite a gente, que transforme a gente em pessoas melhores a cada dia. Saber usar, né? Saber usar. Saudável. Obrigado, pessoal. Novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja vendo. E volte sempre que vão ter muitos mais assuntos aqui, muito necessário pro dia a dia. Valeu? Tchau, tchau.